Já estou aqui, pessoal chegando, graças a Deus. Que lindos, que lindos, que lindos. Tô acenando, viu? Aham. Ainda é cedo, ainda é cedo. Sim, tô ciente. Aí! Ah, não estava tão bom a câmera do jeito que estava. Aí, Pedro, para aí. Tá bem centralizado agora. Boa noite, Pedro. Boa noite. O pessoal está entrando, estou acenando aqui. Ainda é cedo, ainda é cedo. Ainda é cedo? Sim, ainda não está na hora do. Podemos conversar um pouco com o pessoal. Faltam 2 minutos. Ao lembrar o pessoal. Como é que foi o dia de vocês? Tudo bem? Então, esse momento aqui agora é do Evangelho no Lar, para reforçar a espiritualidade, reforçar as coisas boas na vida da gente, na vida da nossa família, dos nossos amigos e tudo aquilo que nos é importante, né? Toda semana, às 19h30, a gente entra para fazer um encontro com a espiritualidade. A gente passa o dia, às vezes, conectados com o maior, com Deus, né? Mas quando a gente marca um encontro, é um compromisso. Eles vêm até nós de uma forma especial, verdade. Eles vêm nos visitar mesmo de forma especial. Já estão chegando, já estão se aproximando. Então é isso, gente. Vamos agora, então, abraçar o nosso sorriso, abranger nosso sorriso, nosso coração, né? E oferecer esse momento para os nossos familiares, para tudo aquilo que for bom, para o nosso planeta, para a nossa política, enfim, por tudo, né? Lembrando que quem já conhece o sistema, o copinho da água, quem quiser, para fluir depois e tomar, que a espiritualidade sobre a responsabilidade, digamos assim, de Dr. Bezerra de Menezes, será colocado os remédios de acordo com cada um. Pode ser até uma jarra, depois a família toda faz uso. Tá bom? Olá, olá, Maide. Bem-vinda. Podemos começar? Sim. Então vamos dar início ao nosso evangelho, que acontece, como a Lívia disse, todas as terças-feiras, fazendo uma oração inicial para abrir o evangelho dessa noite. Deus de toda força e poder, dá-me hoje a esperança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de tua assistência, do teu amor e também da tua misericórdia. Tire de mim o medo, tire de mim a dúvida,
esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que iluminou o teu divino Filho, Jesus Cristo, aqui na terra. Que eu possa perceber toda a tua grandeza e a tua presença em mim, soprando o teu espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Eu sinta o teu espírito e a tua voz ao meu redor, em minhas decisões, e que no decorrer desse dia eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração, e com esse poder espero pelos milagres que podes realizar em meus problemas. Não me deixes e nem me abandones para que eu não caia no desespero e nem perca a fé que tenho em ti. Pai, não me deixes cair. Levantai o meu espírito quando me encontrares abatido. Entrego-te nesse dia a minha vida e a da minha família. Curai-me de minhas moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, mestre. Obrigado, meu Senhor, meu irmão e amigo. Sei que vais me dar a solução de que tanto preciso e desejo. Assim seja. Agora eu separei, e vou separar toda terça-feira uma frase de Jesus. Não vai ter comentário, apenas vou falar as palavras que ele nos deixou. Não faças aos outros o que não queres que os outros façam a ti. Por Mateus. Amém. Muito bem, agora, na hora da leitura do Evangelho, que eu vou fazer, e que vai ser comentada pelo Pedro, tá? É sobre o esquecimento do passado. Muita gente gosta desse tema, sabe, Pedro? Esquecimento do passado, isso é importante. Vou acenar aqui para uma pessoa. Em vão, se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Verdade. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as que quem odiara, quiçá o ódio, se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial ao nascer. Traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco se lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisto que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou, pela voz da consciência, advertindo-o do que é bem, do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado.
Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante ao que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-lhe que jamais a perde, porque, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. É exatamente isso. Essa é, no meu modo de ver, a justiça divina, né? Então, vamos começar dizendo o seguinte. Primeiro, nós estamos aqui num processo evolutivo, né? Essa não é a nossa única vida. Nós já tivemos muitas existências anteriores, onde nós fomos evoluindo pouco a pouco, aprendendo, quitando nossos débitos, essas coisas todas. E também, o que acontece, no meu modo de ver? Nós temos um cabedal de conhecimento de coisas positivas e também de memórias de coisas negativas. Isso está na consciência espiritual, isso ninguém perde, entendeu? E se nós tivemos que voltar para cá, e diz o texto que normalmente a gente nasce no seio de uma mesma família. Por quê? Porque as famílias não são constituídas assim a esmo. São espíritos que têm compromissos entre si. Na verdade, na realidade, nós temos muitas outras famílias que adquirimos durante todo o nosso processo, desde a nossa criação. Só que todo o processo, na hora de reencarnar, ele é perfeito no sentido de que agora é a hora de você terminar digamos assim, né? É a hora de você terminar de pagar os seus débitos com esses tipos de irmãos. Então, a espiritualidade, sabiamente, o que ela faz? Ela reúne esses espíritos que têm débitos entre si, entendeu? Não significa que todos têm débito entre si. Às vezes, um está ali exatamente para poder ensinar aos demais, né? Dando oportunidade com a maneira como ele nasce, na maneira como ele age, na maneira como ele pensa, pelos atos, pelas ações dele, oportunidade para que os outros aprendam também. Mas, normalmente é isso. Pai, mãe, filhos, todos têm problemas entre si. E que, normalmente, durante um certo período, durante certas existências, tantas quanto forem necessárias, eles renascem junto, nesse mesmo seio familiar, para esse tipo de resgate. Bom, aí vem o problema da leitura aqui da nossa leitura, a questão do esquecimento, o esquecimento do passado. Vamos assim, pensar logicamente, né? Por exemplo, a minha família. Todos nós temos. Eu tenho, por exemplo, na minha família, pessoas que se gostam mais,
Não, acho que todos se gostam, na verdade. Mas existe, assim, a gente faz alguns conceitos um pouco diferentes de um para outro. Então, nós não estamos aqui simplesmente do nada, entendeu? Há um motivo. Há um motivo. Agora, veja bem, qual seria esse motivo? O meu espírito sabe. O meu espírito livre desse corpo, ele sabe do motivo. Muitas vezes, se eu tenho que me comprometer com outra pessoa da mesma família, por exemplo, tomando como exemplo na mesma família, do qual aquela pessoa me fez muito mal, me prejudicou, se eu souber disso, encarnado aqui, claro que eu iria sentir uma repulsa, eu iria me prejudicar demais, né? Esse novo relacionamento que tem que ser cada vez mais através do amor. Agora, pensamos um pouquinho diferente. Vamos dizer que a pessoa, inicialmente, assim, a princípio, essas antipatias que existem, às vezes, entre irmãos, ou entre um no seio da família com os demais, tudo. Deus permite com que haja o esquecimento provisório enquanto encarnado aqui na Terra, durante esse período de nossa vida, para que a gente possa se reconciliar. Porque se ele desse a oportunidade de nós entendermos, não adianta a gente dizer que, se eu entendesse, eu poderia agir melhor. Ao contrário, nós somos ainda muito fracos, nós ainda estamos no processo evolutivo, nós somos ainda espíritos que eu poderia considerar assim, inferiores ainda, né? Então, isso com certeza iria prejudicar esse reconciliamento e essa quitação de débito um com o outro. Então, isso daí é uma coisa que Deus age, assim, é certo, é muito certo isso, entendeu? Não tem o que se discutir quanto ao esquecimento do passado. Agora, ele é sempre momentâneo, porque dizem, a gente aprendeu na doutrina, que todo o processo nosso evolutivo não é esquecido. Ele é assimilado e ele é nosso. Mas por que eu não trago todo esse processo evolutivo, se ele é meu, por que eu não trago ele agora que eu estou aqui encarnado num corpo material? Porque ele não é necessário para essa existência. Então eu trago, Deus permite com que eu possa obter somente aquilo que é o estritamente necessário para a finalidade dessa minha existência. E com isso também, além do que, adquirir novos conhecimentos nessa minha existência. Porque qual é a finalidade de eu vir com todo o meu cabedal de conhecimento de vidas e vidas e vidas anteriores? Não há necessidade. Então, Deus permite com que a gente venha com aquilo, com as ferramentas necessárias e com o conhecimento necessário, com as tendências necessárias para o bem ou para o mal, que muitas vezes a gente fracassa e vem com essas tendências negativas, né? A gente fracassa. E apenas o necessário para que a gente possa aos poucos ir evoluindo. Quando eu falo em tendência negativa, já me passou na cabeça outra coisa. Veja bem, é interessante, a gente pede, ora muito, porque é uma coisa estranha, né? Vocês podem notar, por exemplo, um espírito que na existência anterior se suicidou. Então, muitas vezes, ele volta nessa existência com algumas deficiências,
para resgatar esse ato tão difícil, volta com algumas deficiências no seu corpo material, que lhe causa muito sofrimento. Mas é muito comum, é normal, ele fracassar novamente, suicidar novamente, perder mais uma vez a oportunidade que foi dada. E um outro fato interessante é que, muitas vezes, aqui na minha cidade mesmo, eu tenho alguns casos, muitas vezes, espíritos assim reencarnam num seio familiar que vem vindo, né? E acontece que acaba tendo 2, 3 suicídios no seio da própria família, entendeu? Então, são espíritos afins que vieram para resgate com oportunidades, através dos seus atos, do seu conhecimento, do seu aprendizado aqui na Terra, resgatarem, fazer o bem, aceitar as provas que, infelizmente, né, elas existem. Nós não tem ninguém que não tenha tido uma prova, tanto que esse mundo é um mundo de prova e expiação, né? Então é assim. E o outro aspecto é o seguinte, que ao voltar para o mundo espiritual, quando eu voltar, eu, Pedro, você que está aí do outro lado, quando a gente voltar, e que nós vamos voltar, é a única certeza que a gente tem, livre da matéria do corpo, desse aprisionamento e do esquecimento do passado de vidas anteriores, a leitura diz que nós recordaremos tudo. Tudo bem. Só que isso é eu que estou falando agora, fugindo da leitura. Eu sempre aprendi, e quando entro num assunto como esse, que realmente a gente tem todas as condições para lembrar. Mas, enquanto nós não nos recuperarmos do outro lado totalmente, enquanto nós do outro lado não estivermos totalmente são e em condições de poder verificar certas lembranças, de ter entendimento, de verificar há quatro vidas atrás o que eu fiz, por que nessa vida eu sofri isso, e o porquê disso está em 3 vidas anteriores. Enquanto eu não tiver em condições, não há essa lembrança geral e restrita do passado, não, de cada uma. Até porque, se eu desencarnar, passar para o mundo espiritual, para o outro lado, e logo de cara eu já saber todas essas coisas, é claro, é lógico que isso vai atrapalhar a minha recuperação, porque quando nós voltamos, nós iniciamos novamente, assim, quando a gente nasce aqui, no corpo, a gente tem um período, depois daquele período, tudo vai despertando aos poucos. Até a adolescência, até a fase de adulto, as coisas vão despertando e a gente vai reaprendendo. No mundo espiritual, a mesma coisa. Por mais que eu seja amparado, amparado e levado para uma recuperação, eu vou ter que reaprender, vou ter que lembrar novamente do que é a vida espiritual e tomar minhas próprias decisões, né? Então, somente quando esse necessário, a espiritualidade permite com que a gente tenha recordações. 2000 anos atrás, o que eu fui na época de Cristo? Não é assim. Tudo é de acordo com o merecimento e se houver necessidade. Porque senão, não há justiça. Deus não poderia, tipo assim, permitir com que eu soubesse tudo da minha vida quando eu desencarnar. Para quê? Não há necessidade de eu ver quanto sofrimento eu posso ter causado para tantas outras pessoas, das quais ainda em vidas futuras eu vou ter que... Porque não fica um grão de areia para trás a nível de débito. Todos os créditos são
são somados, mas os débitos também serão quitados. Sim. Isso que eu queria dizer a respeito do esquecimento do passado. Se eu não falei alguma coisa, eu peço desculpa. Não, Pedro, você falou tudo, sim, eu até vou reforçar um pouquinho o que você disse. Eu também li e aprendi que, por exemplo, nós estamos nessa vida ressarcindo um passado, a gente não sabe nem qual deles foi. A gente acha que foi imediatamente o anterior, e às vezes não. Às vezes nós estamos resgatando alguma coisa nesta vida de uma coisa muito mais antiga, tendo outras intermediárias. Nós podemos estar numa reencarnação intermediária, nos fortalecendo para que no futuro a gente venha com uma outra carga, mas fortalecidos por essa intermediária, a gente possa ter mais chance de sucesso naquela que é, digamos assim, que tenha mais peso, né? Que tenha mais. Isso é verdade, isso concordo. E outra coisa, a misericórdia de Deus, aqui com tudo isso, mostra o quanto Deus é misericordioso. Ele não deixa a gente ser arrasado de imediato. Como você falou, o nosso desencarne vai acontecer de acordo com o nosso merecimento. Se nós tivermos merecimento, nós vamos ser acolhidos de imediato por espíritos amigos, indo para a colônia, para os hospitais, de outra forma, não. A gente vai aonde está o nosso merecimento, né? Agora, que não ficará jamais, mesmo que a gente passe por tribulações no desencarne, um dia a luz chegará. Não vai ficar uma só criatura na escuridão. Pode levar o tempo que levar. Até as criaturas que a gente sabe hoje em dia, né, nos tempos de hoje, que estão fazendo coisas horríveis, vão ter o seu quinhão de sofrimento? Vão sim. Mas nem para esses faltará a misericórdia divina. Obrigada pelos coraçõezinhos subindo, gente. Muito obrigada. Falou. Então, gente, é assim. Agora, com relação, Pedro, como você falou no âmbito familiar, né? Tem muitas, eu conheço, estou falando porque eu conheço os dois lados da questão. Eu conheço o lado de famílias que se degladiam, e às vezes, digamos assim, várias pessoas, uma família de 5, 8 pessoas, e apenas um tem equilíbrio, esse veio apaziguar, veio como pacificador, né? É o que você falou. Então, isso é real. Em compensação, eu conheço de Fonte Limpa uma família inteira que se abraça, que se ama, e é um pelo outro. É lindo de viver. E aí, nessa família, sempre tem um que destoa. E o que acontece? Esse que destoa, ele foi colocado nessa família, a família está sendo usada como uma ferramenta para que ele, num ambiente tão bonito, tão bom, ele realmente aprenda e aceite, entendeu? Então, muitas vezes, espíritos que precisam e muito são colocados no meio de gente, como o que você acabou de falar. Então, os dois... existe isso e existe o outro lado, que é o que você falou antes, de família desajustada, e ter um só no meio, entendeu? Que é muito bom, e com aquilo que ele é, quem sabe os outros que são ruins aprendem, reaprendem. Exatamente. Agora, tem uma questão, eu não sei se cabe agora nesse momento, tá, Pedro? Mas me ocorre, eu estou com vontade de falar. Essas famílias que têm conflitos, o importante, tem sempre um causador e tem sempre aqueles que são, como, digamos assim, um objeto, talvez de orgulho, talvez de inveja, que vem lá de trás, né? É o livre-arbítrio. Famílias que têm conflito, que não todos, digamos assim, mas às vezes um da família tem picuinha com o outro,
e acaba gerando um conflito entre os outros, enfim, dá um balaio de gato danado, né? Tem muito. O que eu vejo, que eu também já me preocupei com isso, inclusive, é tipo assim, nós temos que estar abertos para a reconciliação. Abertos. Agora, eu li e aceito que não se obriga, dependendo, claro, da extensão do problema, que as pessoas têm que estar ali se degladiando. Eu acho que não. Eu opto por uma ausência, o afastamento, para que não haja conflitos piores. Aí, aí é que entra aquela história do coração. Até no casamento. Se um Então, dia nós tivermos um estudo a respeito de relacionamento, inclusive no casamento, entendeu? Você, quando chega num determinado ponto que não, aquilo já está te causando tão mal e que pode advir coisas piores, você tem todo o direito de se afastar, entendeu? exatamente. A doutrina pede essa dissolução do casamento quando chega... Ela não é carrasca, a doutrina não é carrasca, ela entende que a gente tem que se preservar, que a gente tem que se cuidar. Agora, como eu vou enfatizar de novo, o nosso coração tem que estar aberto. Tá, houve um conflito? Ah, porque não pode lembrar. Lembra sim, porque a gente não esquece. Esquecer não esquece, mas o não esquecer ou melhor dizendo, ou o relembrar das situações negativas, é não trazer aquele peso da situação, trazer aquele ranço. Não traga. Lembrar nós vamos lembrar mesmo. Isso aí não tem, vai passar, né? Não tem problema. O importante é que a gente esteja aberto para a reconciliação. É isso que eu vejo. Então, e acontece o seguinte, só para encerrar quanto ao tema, eu diria mais uma coisa, porque a gente está falando sobre esquecimento do passado. Claro que eu, você e todos nós que estamos aqui gostaríamos de saber o que nós fomos no passado, o que aconteceu, entendeu? Só que, para dirimir um pouquinho essa questão e dar um pouquinho de consolo, o Divaldo Pereira Franco, uma vez comentando, ele disse o seguinte: se você quiser realmente ter, assim, muito tenuamente, muito de leve, saber o que você foi na vida anterior, basta você fazer uma autocrítica de você mesmo agora, porque como a evolução não dá salto, não é assim, salto grande, é progressiva, aos poucos, um degrau de cada vez, basta você se autoanalisar agora. Por isso que eu acho, eu fazendo isso, pelo que eu me conheço, eu tenho erros, eu tenho coisas para resgatar, eu tenho coisas para fazer, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sei do meu caráter, eu sei dos meus sentimentos. Então, ele diz que se analise nessa vida. Na outra anterior, você não foi muito diferente dessa. Porque não é possível eu ter sido um carrasco na vida anterior e ter vindo com a vida que eu tenho hoje num salto enorme de qualidade. Então, o que acontece? Pense o que você é hoje, que pode ter certeza que na tua vida anterior, que está logo ali, você foi mais ou menos parecido em questão de sentimento, em questão de moral, de honestidade, de tudo isso. Analisa, porque se você tem tendências que você considera negativa, e eu tenho, você tem, todos nós temos alguma que a gente guarda para a gente. Precisamos nos livrar dela. Possivelmente, na vida anterior eu tinha essa tendência. E nessa vida, se eu venho com ela e ela começa a querer despertar,
Eu tenho que lutar contra isso para me poder vencer, entendeu? Então, é isso que é o esquecimento do passado. Eu tenho livre-arbítrio, eu esqueço o passado e tenho livre-arbítrio para poder acertar. Exatamente. O livre-arbítrio é a melhor ferramenta que nós temos para merecer. que seja um divisor de águas. Para qual será o divisor de águas? Né? O livre-arbítrio. Eu isso. Quero ser bom, eu vou merecer, porque eu tenho um livre-arbítrio de querer ser bom ou mal. Então, claro, se eu sou bom, claro. Eu vou galgar coisas boas. Agora, se eu tenho livre-arbítrio e escolho o lado errado, o lado do mal, eu só vou colher coisas malévolas, né? Verdade. Por isso, sabe, eu tenho mesmo. Eu gosto muito de reflexão, sabe, Pedro? Eu gosto de reflexão, eu escrevo reflexão, para mim é tudo, porque é um autoconhecimento, né? E nesse autoconhecimento, a gente vê que o livre-arbítrio, como eu acabei de falar, é a ferramenta mais preciosa que a gente tem, que nós é que escolhemos o nosso caminho, se vamos merecer ou não. Então, é bom a gente ter o hábito da oração. Muita gente fala, mas rezar. Tem gente que fala assim, só vive para rezar. Não é isso. Você pode estar fazendo uma atividade na sua casa e você está conectada com a espiritualidade, com Deus naquele momento, Deus me ajuda, me fortalece, né? Permita que eu seja menos egoísta, me alerte. Eu converso muito com o meu anjo guardião, sabe? Eu peço para ele me fortalecer, me mostrar, porque a gente passa batido, né? E funciona, viu? É lindo de viver. A espiritualidade é show. Então, vamos continuar. Tá. Bom, agora tem aqui um tema que eu trouxe, que é muito atual, é muito triste, inclusive, para quem tem essa problemática, né? O tema dessa outra lição que eu vou ler não vai ter comentário, tá, gente? É só leitura para a gente ouvir e tirar nossas conclusões e pedir força para isso, até para ajudar as pessoas. O tema é depressão. Vencendo um monstro, amigo ou amiga, um dos dramas mais perigosos da vida moderna chama-se depressão. Milhões de pessoas têm caído em suas malhas. O desânimo, a tristeza, o desencanto, o desalento são seus mais ferinos tentáculos, envolvendo-o que não praticam a profilaxia adequada para fugir-lhes aos efeitos. A maior porta aberta à depressão chama-se falta de objetivo superior na vida. Corremos anos a fio atrás de posições, cargos, poder, autoridade, sucesso, glória, esquecendo que a vida deve ser vivida a cada minuto e que, além do âmbito material, possui o ângulo de ser integral, que transcende as necessidades morais e espirituais do homem e da mulher. Auxiliemos nossos familiares e amigos. Agendamos na medida do possível ao próximo, ajudando a minorar as suas dores. Preocupemos-nos em falar coisas boas, dar bons exemplos, sermos úteis à vida e às pessoas. Curtamos intensamente nossa família. Não tenhamos vergonha de amar e ser amado. Estamos aqui para irradiar amor, paz e luz. Vençamos a depressão e não era a nós. Inclusive, esse é um tema que o Divaldo Pereira Franco, numa das palestras dele, e de orientação da Ângela de Ângeles, né? Que é a guia espiritual do Divaldo, disse que esse ano de 2025 iniciaria um mal terrível na humanidade da Terra, que se chama depressão.
o que teria de desencarne motivado pela depressão, ele alertou isso aí. E não é agora que ele está alertando, não. Ele alertou isso lá um pouco mais para trás, entendeu? E deu a sugestão, como essa própria leitura aqui que você acabou de fazer. A depressão tem cada vez sendo mais recorrente, sabe? E é engraçado que muitas pessoas... Eu já tive uma depressão 30 dias, profunda, e eu sei o que é isso. Mas tem muita gente que tem depressão e que não percebe que está deprimida, entendeu? Mas Eu posso... atos que não... Né? Em forma de depoimento, eu estou falando isso agora, você não sabe, você me conhece há tantos anos, mas não sabia disso. Eu já estive, sim, à beira de uma depressão. Foi difícil, eu saí sozinha, porque ninguém sabia, e eu estava, como eu estou hoje, completamente só de humanos à minha volta. Não tinha ninguém, eu tinha só a minha cachorrinha, sabe? Então, eu sei. Aí porque eu levei uma surra da minha mulher. Ai, meu Deus, que coisa boa, né? Olha, só agora, antes de chegar às vibrações, eu estou procurando a pessoa que falou aqui, eu agradeço demais da conta, umas palavras maravilhosas, Pedro, a respeito do nosso trabalho, tá? Ele está enfatizando que realmente deu os parabéns pela importância do que o ensinamento espírita traz na vida de toda amante. Muito obrigada, eu não sei mais o seu nome aqui, já entrou muita gente, tá? Correu e eu não vi. Mas muito obrigada, estou com o coração. Eu acho que é uma pessoa da minha cidade, viu? Eu acho que deve ser Serafim. Ah, parece que é. Parece que é, sim. Mas, Olívia, não querendo te cortar, eu tive uma depressão muito séria mesmo, durante 30 dias. Mas é brincadeira esse negócio que a Gorete me bateu. Mas ela me deu, ela falou, ó, quer saber? A partir de agora eu não... Você que se vire, entendeu? Me deu um chega para lá, vai lá fora cuidar da cachorra, fazer a casa do cachorro e tal. Eu fui lá, comecei a bater prego. Do jeito que eu entrei, eu saí. É tão interessante isso. Interessante, verdade. Olha, quando eu tive essa depressão, graças a Deus ela não se instalou, mas eu cheguei a ficar depressiva, que eu lembro como se fosse agora, muito recente, eu cheguei a ajoelhar com a minha cachorrinha do lado, por todo o amor que eu tinha com ela, eu pedi a Deus que me levasse embora. Sabe, quando chega... Mas, graças a Deus, eu nunca tive, assim, a predisposição ao suicídio, isso não. Eu pedi para que Deus me levasse. Mas graças, né, Deus é misericordioso, eu já estou aqui, feliz da vida, falando sobre o Espiritismo, incentivando as pessoas a se comunicarem, a se conectarem com o seu anjo guardião, né? Eu tenho, né? E é isso. Bom, Pedro, agora é o momento das vibrações, tá? Vamos agora para um momento que é muito particular de cada um. É o momento das preces particulares, as vibrações. Cada um pega um pouquinho, como nós já dissemos no início, um meio copo d'água, um pouco menos, não importa. E que essa água vai ser fluidificada, com certeza. Então, o que é essa vibração? A vibração é você aí fechar seus olhos, né? E fazer os seus pedidos, orar, pedir ao nosso Mestre Jesus, ao seu anjo da guarda, aos mentores espirituais, que mediante o seu merecimento possa interferir na sua vida, fazer com que você possa ter uma noite de paz, com saúde, na medida do possível, renascer amanhã, acordar com um novo dia cheio de energia. Então, meu Jesus amado, eu peço a Ti, mais uma vez, mas muito antes de pedir, queremos Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu
de passarmos uma semana com saúde e aqui estarmos novamente no Evangelho, procurando levar um pouquinho da palavra a todos aqueles que necessitam, assim como nós necessitamos. Peço ao Senhor que visite, através dos seus mentores espirituais, possa visitar a casa de cada uma das pessoas que aqui se encontra e também, Senhor, que possa, através dos seus mensageiros que trabalham na nossa terra, visitar e cuidar dos nossos irmãos que sofrem muito mais do que a gente, nos abençoando, nos ajudando. E assim, Senhor, pedimos também que permita com que os nossos guias, os nossos bons amigos espirituais, que porventura já iniciam desde o início esse momento nosso de terça-feira, possa colocar o remédio necessário, o remédio espiritual necessário no copo de água de cada um, e que esse remédio sirva para cada um de nós, nossos males físicos. Assim sendo, por alguns instantes eu também ficarei em silêncio, pedindo pelos meus, faça você a mesma coisa e voltamos já já. Bom, então agora, graças a Deus, né, as águas estão higienizadas, assim, energizadas, né, no remédio, e agradecemos a espiritualidade, os espíritos que estiveram presentes, que fizeram a higienização, a limpeza dos nossos lares, dos ambientes que são do nosso convívio, das pessoas, fortalecimento. Agradecemos, então, e convidamos aos espíritos para estarem conosco na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, e a todas as pessoas que se conectam com esse trabalho, né? Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Queremos dizer o seguinte: ficaremos, depois que terminar de encerramento, ficaremos, eu e Pedro, um pouquinho mais, porque às vezes pode ser que alguém queira conversar conosco, fazer alguma pergunta, estamos abertos. Durante o trabalho, a gente não pode convidar ninguém, por motivos óbvios, né? Mas agora, a partir do encerramento, a gente estará alguns minutos. Quem quiser conversar conosco, só nos avise que a gente dá espaço, tá bom? Muito obrigada, Senhor. Então, renovamos o convite para a próxima terça-feira e que todos fiquemos com a prece que Jesus nos deixou como legado na sua passagem pela terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E assim seja, por todo sempre. Muito bem. Gente, um monte de coraçãozinho a gente recebeu, Pedro. Que bom, hein? Subiu bastante coraçãozinho. Muito obrigada, pessoal, pelo carinho e a atenção. Né? Devagar esse trabalho vai crescendo, se Deus quiser, né? Então,
É É, importante. a intenção é boa, né, Pedro? A intenção, está entrando gente ainda. Está entrando gente. É. Deixa eu ver aqui se tem alguém que queira entrar. Agora eu posso chamar. Agradecer ao Serafim, que colocou uma mensagem para nós. Quem? Realmente é ele. É. Um amigo nosso também daqui da cidade, a Sky Gibson, deve ser americana, mas falou graças, bye. Ela talvez já tenha saído, desejando um bom trabalho para nós aqui, a Cold Stay, para a gente ficar. Outro, ela também, thank you for sharing, have an excellent Tuesday, desejando um resto de dia bom para nós. Que Deus nos abençoe. Olá, bom ver você. Um abraço desde Espanha. Hasta pronto. Pilar. A Maide, que eu falei de Cuba, também. Mandou saludos desde Cuba, né? E é o que eu tenho aqui. Gente, nós estamos ficando internacional. A palavra de Deus chega em lugares que a gente nem imagina. Então a gente fica. Isso aí traz força para a gente. Pedro, ó, levanta só um pouquinho a sua câmera aí para poder. Aí, agora sim. Tá Não bom. desce mais. Fica assim. Que bom, gente. Olha, hoje. Como é que foi seu dia, Pedro? O meu acabou sendo bom, né? Mas a gente conversou durante o dia, né? Então, é aquilo que. Mas foi normal. É. Foi normal. Eu tive É. uma. Assim, ontem à noite, né? Mas hoje também eu tive uma boa notícia. Eu consegui uma coisa que estava me preocupando muito. Ela aconteceu assim de uma maneira positiva, né? Então, que me ajudou a resolver outros problemas também. E é assim, porque, né, a vida da gente, a gente tem que ir tocando, né, Lívia? Não tem outro Porque jeito. nenhum dia é igual ao outro, né, Pedro? Nem todo dia a gente canta. Tem dias que a gente tem vontade de. Eu já nem choro mais, sabe? Graças a Deus também eu não tenho motivo para choro. Muito pelo contrário, né? Mas Eu tenho. eu também não. A gente tem que cantar todo dia, mesmo que. É verdade. Então tá certo, gente. Bom, olha, eu não estou vendo ninguém aqui com perguntas, não aparece para mim. Eu já chamei algumas pessoas, aceitei, mas caso você. É bom explicar. Essas lives nossas, a partir de agora, além da gente deixar ela divulgada para que o pessoal assista mais tarde no Instagram, a gente também está colocando no YouTube, né? E eu tenho lá um canal no YouTube, se não me engano é Pedro Osório com Z 6630. 6630. E você também tem o seu canal, né, Lívia? Gente, deixa eu explicar. O Pedro me chama de Lívia e tem razão, tá? Mas o meu nome verdadeiro é Lúcia, Maria Lúcia Ferraz. O meu canal no YouTube é Lucinha Ferraz. E já tem lá as lives anteriores, se alguém se interessar em assistir, já está postado lá, tá bom? E em breve, nós estamos, inclusive, aprendendo, né? Porque nós não somos internautas, assim, sábios, né? Nós Nós estamos aprendendo. estamos precisando, até é bom, quem sabe tem gente aí que possa nos orientar. Nós estamos precisando de gente que ensine a gente a fazer live no YouTube, no Facebook, fazendo com que a tela fique compartilhada. Como é? Ali é Como é? online.
é online, mas aparecendo as duas pessoas, para que a gente possa conversar, como nós estamos fazendo aqui agora no Instagram. Eu tenho tentado, tenho visto, que eu tenho que usar um programa, não preciso instalar ele, mas tem que usar um programa aí que chama, não sei o que, IART, qualquer coisa assim. Mas se alguém quiser entrar em contato, nos ajudar, né? Dizer exatamente passo a passo como é que faz, é bom. Os É velhos, verdade. Então, e os depois que a velhos, gente atravessar essa barreira, que está sendo uma barreira para nós, vamos entrar ao vivo também pelo YouTube, tá? Assim que a gente achar o caminho, nós estaremos lá também. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, e agora estamos pretendendo entrar também no YouTube. O meu canal é Lucinha Ferraz, tá bom? Se inscreve lá, dá um likezinho, faz um comentáriozinho, aí dá força para a gente crescer, tá bom? Então tá, Pedrinho, olha, uma boa noite para você, muito obrigada pela companhia, como é sempre muito bom ter você junto, tá? A todos, o pessoal, tá entrando gente, Pedro. A todos, então, muito obrigada, uma boa noite e até breve. Sintam-se abraçados. ok. Bye. Até mais, até mais.